Já ouviu falar na cirurgia ortognática? Ela é um procedimento que visa corrigir deformidades faciais e hoje você vai entender tudo sobre essa cirurgia. Nós iremos explorar a cirurgia ortognática, mostrar os cuidados pré e pós-cirurgia, as principais indicações e os resultados impressionantes. A Karina Vieira conversou com pacientes que passaram por essa cirurgia e conta quais foram as mudanças após o procedimento. E para finalizar, vamos mostrar para você um pouquinho mais do projeto Curiar. E é claro que a Karina Vieira acompanhou esses depoimentos de pacientes e vai mostrar pra gente o que rolou nesses bastidores de uma cirurgia ortognática. Cá, bom dia! Bom dia, Amanda. Bom dia, gente. Na verdade, eu conversei com várias pacientes, né, sobre o que é essa cirurgia. E o que é impressionante, Amanda, o antes e o depois. Então, influencia na autoestima, influencia na estética, na função também de mastigação, respiração. Então, foi muito interessante. E vocês vão conferir esses depoimentos hoje no Saúde na Mídia. A cirurgia ortognática é um procedimento para corrigir problemas no alinhamento dos ossos da mandíbula e maxila, mas que vai além dessas mudanças externas. Pacientes que se submetem a esse procedimento frequentemente passam por um aumento significativo na autoconfiança e na satisfação com a própria imagem. Isso se deve não apenas à correção estética, mas também às melhorias funcionais que proporcionam uma melhor qualidade de vida. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou hoje o Dr. Ricardo Coringa, que é cirurgião bucomaxilofacial, para conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Saúde na Mídia, doutor. Obrigada, Amanda. A satisfação estar aqui com você hoje, né? Um convite ímpar através da Karina, que foi sempre a minha mentora aí nas redes sociais, e vim falar desse tema tão bacana, assim, que tem crescido cada vez mais o número de pacientes, de pessoas procurando, né? A gente tem hoje, obviamente, muito mais acesso à informação e essas informações começam a chegar de uma forma que deve ser mais conduzidas à população para que elas entendam a real necessidade do procedimento, né? Em que momento é o correto, que momento seria o momento correto de fazer esse procedimento e o porquê, qual é a função dele, né? Perfeito. Então, para começar, vamos começar com esse porquê. Isso. O que é uma cirurgia ortognática, né? E para quem que ela é indicada, doutor? Isso. Cirurgia ortognática, né? A gente começa pelo termo, né? A gente estuda as palavras, elas têm origem no grego, né? Ortos quer dizer correto, certo, alinhado, né? E gnatos quer dizer maxilar, ou seja, então a própria técnica diz o quê? Corrigir a oclusão dentária, ou seja, a má oclusão dentária. Mas muitas das vezes não é só a oclusão dentária, é a postura facial. É um paciente que tem um queixo muito para trás, ou muito para frente, ou tem o plano oclusal, ou seja, é um pouco rotacionado, fazendo com que não haja esse perfil da mandíbula e do pescoço, né? O paciente não tem uma projeção. Inclusive, são essas pacientes que às vezes nos procuram com não seria uma correta indicação de fazer a cirurgia de lipoaspiração de papada, por exemplo. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente conversa com o paciente, olha, na verdade você não tem gordura, na verdade você tem uma mandíbula retraída. Acaba que dá esse aspecto de papada, né? Então não seria uma cirurgia apenas para corrigir a parte oclusal. Então muitos pacientes também têm procurado pela parte estética. Pois é, então vamos explicar como é que funciona não só pela parte estética, mas essa parte funcional que ajuda na mastigação, na fala. O que a cirurgia ortognática pode favorecer para aquele paciente? Isso. A cirurgia ortognática é um procedimento que hoje é conhecido como cirurgia ortognática com técnica minimamente invasiva, tá? É uma cirurgia feita totalmente por dentro da boca, tá? Com microincisões, e ela permite fazer a correção do posicionamento dos ossos maxilares, seja da maxila ou da mandíbula. E de termo funcional, a gente vai deixar a estética por último, porque a estética é uma consequência. Ela permite tracionar os músculos mastigatórios e dos músculos da deglutição. Então, um exemplo que a gente tem muito aí, recebido muitos pacientes dos médicos otorrino, do médico cardiologista, do médico neurologista, pacientes com apneia obstrutiva do sono e ronco, né? Sendo que a apneia obstrutiva do sono é aquele paciente que ele deixa de respirar à noite. E aí, quando a gente submete esse paciente a um exame chamado de polissonografia do sono
e alguns exames de tomografia ou então teleradiografia, a gente percebe que pela falta de tração desse músculo abaixo da mandíbula e pela flacidez do tecido mole ali na região da garganta, esse paciente acaba fazendo uma obliteração. Então ele deixa de respirar à noite e também faz o ronco, né, que muitas pessoas acabam se incomodando. Então a cirurgia ortognática, ela tem um papel funcional muito importante, tá? No que se trata da questão mastigatória, de fala, de autoestima estética e também de funcional no ponto de vista respiratório, né? Um paciente que não respira à noite, ele corre o risco de fazer parada cardiovascular, né? Tem maior risco de incidências de problemas cardiológicos pela pressão elevada à noite, porque o paciente deixa de respirar, né? Então, a cirurgia ortognática é um tratamento efetivo para o paciente com apneia obstrutiva do sono. E sempre tem indicação de cirurgia ou às vezes vocês conseguem reverter algum caso sem precisar ir para a cirurgia, doutor? Vamos lá. Quando se fala de um paciente adulto, ele já cessou a fase de crescimento ósseo, que geralmente é ali entre os 18 e 21 anos de idade. Então já não se tem mais como estimular esse crescimento. Então, muitas vezes, esse paciente procura o serviço de ortodontia. Se ele tiver uns dentes com padrão de oclusão um pouco diferente, um pouco mais para trás ou para frente, mas com um detalhe, ele apenas vai corrigir a posição dos dentes e não da face, tá? Então, cirurgia ortognática são para pacientes em fase adulto, de fase de crescimento ósseo cessado, que necessitam corrigir a parte funcional, tá? Seriam elas as partes funcionais, a parte respiratória, a parte mastigatória. Por exemplo, um paciente com prognatismo mandibular, aquele que tem a mandíbula muito para frente, ele não consegue pronunciar direito as palavras, ele não consegue morder com os dentes da frente, porque não se tocam. E aí, vai botar o aparelho ortodôntico? Se o problema está na base óssea, né? Então você não tem como fazer o encontro dos rios, como eu costumo dizer, né? Então, muitas das vezes também a gente pega pacientes que foram tentados assim, através da ortodontia e eles dizem assim, doutor, eu já estou há 12 anos usando aparelho e não consigo. Eu disse, nunca vai conseguir, porque o problema está na base óssea. Então, aí sim é mandatório a realizar a cirurgia. Já falando especificamente da cirurgia, você comentou que ela é interna. Como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia muito invasiva, dolorida, ou pós-operatório? Como é que funciona esse pós para o paciente? Isso é sempre uma coisa que os pacientes, as curiosidades, e óbvio, tem que ser. A gente no papel de cirurgião, a gente está ali para fazer aquilo que a gente é treinado, então para a gente acaba se tornando rotina. Mas a gente passa para o outro lado da cadeira, a gente tem que se colocar no papel do paciente, né? Então, obviamente, que qualquer ato é uma cirurgia, qualquer procedimento que tem cortes é um procedimento cirúrgico e requer cuidados, tá? Mas vamos falar de forma mais branda para que eles tentem entender. A cirurgia ortognática nada mais é do que uma cirurgia odontológica, né, feita por dentro da boca, mas sobre anestesia geral, em ambiente cirúrgico hospitalar. Não é feito no consultório do dentista, tá? Então, através de microincisões, né? Hoje, através também da cirurgia ortognática minimamente invasiva, que já é um avanço da técnica do que se fazia lá atrás, a gente faz algumas osteotomias nos ossos maxilares e de forma alguma, como maranhense aqui eu costumo dizer que bons maranhenses, ninguém derruba a mandíbula, coloca a mandíbula até aqui, quebra a mandíbula ou desloca a mandíbula. São feitas osteotomias com microserras que permitem avançar. Avançar de que forma? De forma calibrada, porque aquele procedimento antes, ele passou por uma tecnologia que a gente vai falar que é fantástica, que é muito promissora, que tem feito a cirurgia cair de 8 horas para 2 horas de cirurgia. Nossa, isso é uma... Vamos falar logo então sobre essa tecnologia, mas antes eu queria saber quais são esses cuidados também que o paciente tem que ter no pós-operatório, porque o médico, né, o profissional, o bucomaxilo, ele tem que estar ali fazendo o trabalho dele, mas o pós também é importante que o paciente siga a risca. Vamos lá, a gente costuma dizer que não tem cafezinho de graça, tá? Então se você se depara com um profissional, não, vai ser tudo 100% tranquilo, obviamente que a gente tem que passar segurança, mas o pós-operatório ele requer alguns cuidados, né? Nos primeiros 30 dias, eu costumo dizer, o pós-operatório de ortognática não dói, é o contrário, o paciente sente um pouquinho ali a face um pouco mais dormente, mas ele é chato.
ele é chato porque você vai ter que ter uma dedicação na dieta. Então ali nos primeiros 15, 20 dias, alimentação pastosa, tá? Então ele vai poder fazer a adequação com o nutricionista, mas ele vai fazer uma adequação de uma dieta balanceada. O que a gente não quer é que o paciente mastigue excessivamente, por isso ele precisa amassar. Ele começa com pastorzinho, aí depois de alguns dias ele já passa para aquele arroz um pouquinho piamontese, mais molinho, a macarronada, para ir amassando com a língua, e a gente vai vendo ali como é que ele vai se comportando. A gente agora tem alguns pacientes que a gente vê que o perfil é um pouquinho teimoso, a gente passa assim, olha, 30 dias de pastoso, porque a gente sabe que mesmo assim ele vai mastigar. Então a gente fica de olho. Mas basicamente é um pós-operatório tranquilo, tá? 24 horas de internação, geralmente, o paciente já sai pronto dali para ir para fisioterapia, fazer drenagem linfática na face para diminuir o edema, né, que é uma das dicas bem bacanas, né, o trabalho do fisiomaxilofacial hoje na cirurgia ortognática tem um papel fenomenal. E assim, ele está pronto, apto para fazer suas atividades laboratoriais, de escritório, né? De ir numa consulta, no supermercado, no cinema, no shopping, esforço físico, a gente libera, obviamente, a partir de 15, 20 ou 30 dias. Vai depender de cada caso. De cada caso. Isso. Agora vamos voltar para os assuntos da inovação tecnológica. Como é que essa cirurgia foi evoluindo durante o tempo, doutor? Isso, vamos lá. Isso aí é um negócio que eu costumo dizer assim, que eu consegui pegar as duas vertentes. Né? Então, assim, já militando na área há 15 anos, eu consegui pegar o final da parte arcaica, pré-histórica, e consegui pegar já a parte muito mais tecnológica. Então, antigamente, como é que era feita a cirurgia ortognática? O cirurgião moldava as arcadas do paciente, pegava o exame de teleradiografia, que é um raio-x que ele está de lado, e ali ele fazia uns desenhos, que chamava traçado cefalométrico. Ele levava essa arcada dentária para um aparelho chamado articulador. E ali ele fazia a cirurgia meio que cego, só no intuito de encaixar os dentes e se guiando por um desenho que ele fazia no papel vegetal, no negatoscópio que iluminava ali. Então isso fazia com que a cirurgia ela fosse um procedimento um pouco mais demorado. Se usava muito paquímetro na hora da cirurgia, então parava-se no ato cirúrgico para estar utilizando medidas. Hoje em dia, totalmente diferente. Hoje o paciente vai para um tomógrafo hospitalar, né? A gente pega aquele CD, aquele arquivo do tomógrafo, leva para um software de computador de planejamento. O paciente faz um escaneamento tridimensional dos dentes, um escaneamento 3D. A gente faz a montagem do crânio composto do paciente, ou seja, da face real daquele paciente no software de computador. Lá no software, a gente consegue fazer a mensuração dos movimentos, inclusive batendo os pontos faciais, que são chamados de key points faciais, que são pontos muito importantes, que são pontos estéticos. Lá nesse planejamento a gente consegue mensurar o quanto a gente vai precisar de avanço sem deixar o paciente com defeito estético. Então, lá atrás a gente via alguns procedimentos de cirurgia ortognática, a gente olhava o paciente e dizia assim, mas esse paciente ficou um pouquinho bicudo, não era para ter ficado assim. No planejamento virtual, não. No planejamento virtual, a gente tem os key points faciais e através dali a gente faz o desenho das guias cirúrgicas que são impressas numa impressora 3D. Então faz os splints, né, que são umas guias que encaixam nos dentes na hora da cirurgia. Elas são impressas numa impressora e esses splints são levados para dentro do centro cirúrgico. Ou seja, eu sei que eu tenho que incisar, descolar, passar a serrinha, encaixo ali a guia cirúrgica e ele já dá a posição que eu programei no programa. Então, assim, isso tirou a cirurgia de 8 horas para 2 horas e meia, diminuindo o edema, tempo de internação, recuperação, né? E até a quantidade de procedimentos que esse cirurgião pode fazer, produzir durante o dia. Então a cirurgia ortognática antigamente começava às 8 horas da manhã, terminava às 5 horas da tarde, e hoje com a minha equipe eu tenho a rotina de fazer, já cheguei a fazer até 4 cirurgias num dia só. 2 pela manhã e 2 à tarde. Essa técnica já é utilizada hoje? Já é utilizada hoje. Aqui em São Luís ainda são poucos colegas que têm
esse tipo de tecnologia, tá? É difícil hoje, a grande verdade é de encontrar alguns cirurgiões que ainda façam. Ainda tem quem faça? Tem. É muito mais difícil. E quando ele não tem disponível tecnologia, ele vai atrás, faz terceirizado, faz com outro colega, pede para o colega que tem disponível fazer esse planejamento para que ele consiga ali fazer aquele ato já, né, mais tecnológico, né, mais rápido. Essa importância do tratamento em conjunto, multidisciplinar, né, com o ortodontista, junto com o bucomaxilo, é fundamental nesse tratamento? Não é fundamental, ele é mandatório. Tá? A gente não consegue atingir grandes resultados sem uma equipe multidisciplinar, né? Então, o papel do ortodontista ele é muito importante porque ele vai cuidar dos encaixes dos dentes, né? Então, alguns pacientes precisam usar aparelho ortodôntico antes para deixar os dentes em certas posições que vão me permitir, na hora da cirurgia, sair com ele encaixado. O papel do fisioterapeuta e agora os fisiomaxilofaciais, que isso foi fantástico. Inclusive, né, aqui em São Luís nós temos o pioneiro de algumas técnicas que foram desenvolvidas com o passar dos anos, que chegaram até o nível sudeste. Inclusive essa especialidade surgiu, né, com essa nomenclatura aqui em São Luís, tá? Os fisiomaxilofaciais. São muito importantes no pós-operatório, né? Vai cuidar daquele paciente na motricidade facial, na contenção de edema, né? O nutricionista que vai cuidar da dieta daquele paciente. E, em alguns casos, que isso que a gente vai falar que é muito importante, o papel do psicólogo. Porque também o paciente que vai fazer cirurgia ortognática, ele tem que ser avaliado no ponto de vista psicológico. Que vai mudar a estrutura da face. Vai mudar, mas não são grandes mudanças caso ele não se reconheça, mas a gente tem que entender um pouco daquele humor dele nos primeiros 30 dias. Será como é que você ficaria se eu cortasse a parte ali da carne de sol, ali, né? Do hambúrguer. Então, com os 15 primeiros dias, eles estão 10. Da fome emocional. Da fome emocional, exatamente. Então, a gente prepara, a gente tem esse cuidado de preparar o paciente de forma psicológica, botar os pés no chão, se dedicar e ter ali uma certeza que a gente vai fazer um trabalho conjunto, é 50-50, é 50-50. Saber que vai melhorar muito a autoestima, aquela empoderamento da pessoa, muda completamente, muda a vida, muda a produtividade em relações pessoais, interpessoais e até no trabalho, né, doutor? Sim, muda. Eu tenho, assim, excelente, naqueles dias que a gente tem às vezes a gente tem dias que não tá legal, né, que a gente tá estressado de tanto trabalhar. E aí, isso, inclusive ontem, até comentando em casa, que é uma das coisas que deixam a gente muito feliz, porque, de fato, às vezes nem a gente consegue ver quanto é impactante. E por isso que eu tenho tido a rotina de pacientes amigos, pacientes colegas, gravarem depoimentos. Porque foto é muito bacana de ver, né? Sim. Um antes e um depois, todo mundo pode ver. Mas será como é que foi a jornada? Será o que mudou? Será o que impactou? Bom, Amanda, assim, são vários casos, mas tem um caso, assim, que é muito especial, sabe? Um aviador, né, que se queixava muito da improdutividade, né, no trabalho, né? E ele chegou num ponto que ele precisou ter a necessidade de produzir melhor no trabalho dele por conta da parte da apneia obstrutiva do sono. Então, ele era um paciente que ele tinha mandíbula para trás, mas a principal queixa dele era a apneia. Então ele já tinha tido a indicação de fazer a cirurgia para corrigir esse problema da apneia. Ele era um paciente que não queria usar o CPAP, né? E aconteceu algumas coisas no trabalho que fizeram com que ele chegasse até a gente e dissesse assim, é o limite, né? Então ele procurou a gente fez a cirurgia ortognática e assim, é um histórico de vida muito bacana porque assim, ele mudou a autoestima muito, né? Então você olha ele, o rejuvenescimento facial que ele teve, né? O aspecto facial, virou esportista, corredor, né? Então a gente tem uma gratidão enorme de lembrar desse caso, porque é um caso que envolve trabalho, né? Então o trabalho dele é muito sério, um trabalho com avião, né? A gente sabe da segurança que tem que ter um avião. Então, né? Então uma pessoa que tem apneia, ela não dorme bem e no outro dia não produz bem, né? Então ele está ali sempre sonolento, né? Então a gente sabe que tem que ter total segurança. Então, na verdade, é um caso que eu me recordo assim, que sempre marcou, sabe? Além de outros, a gente tem casos de pacientes que não conseguiam respirar mais. Uma coisa bem interessante que eu não sabia que existia isso, essa semana passada eu peguei um caso, eu tenho um paciente com um problema psiquiátrico pelo uso do CPAP.
Nossa. Ele entra em pânico se o CPAP não estiver perto. Se ele viajar com um avião, a dependência, então ele inclusive não consegue nem falar a palavra CPAP e ele já se espanta, porque ele cria porque à noite ele se sufoca, porque ele não consegue respirar porque a mandíbula é muito para trás, então ele criou essa dependência, né? E doutor, você tem esse depoimento desse piloto? Tem um depoimento que a gente possa compartilhar aqui com a nossa audiência? Tenho certeza que é uma pessoa muito bacana, muito querida, a gente conversa muito de aviação, né? Eu tenho certeza que ele vai prestar um depoimento. Que vocês sabem que às vezes não moram aqui na cidade, a gente, né, às vezes pega de longe um depoimento, né? Inclusive tá lá no meu Instagram o depoimento dele, mas a gente pode fazer algo bem especial mesmo, um collab, alguma coisa pra gente fazer ali, pra estar mandando pra vocês olharem um pouco desse depoimento, tanto dele funcional quanto também estético. Então a gente vai resgatar esse depoimento para mostrar para vocês daqui a pouquinho. Estamos de volta com Saúde na Mídia e chegou aquele momento para tirar as dúvidas da nossa audiência. Você que interage com a gente no Instagram, está sempre conectado com a gente também no YouTube, fica ligado que a partir de agora vem Karina Vieira esclarecendo todas as dúvidas e selecionando as melhores para o Dr. Ricardo responder. E chegou a hora das perguntas da nossa audiência. Qual é o tempo médio de recuperação? O Daniel quer saber, doutor. Bom, Daniel, essa é uma sempre das perguntas que os pacientes fazem, tá? Qual é o tempo, né? Muito por conta do trabalho, da faculdade, mas vamos lá. A partir do ato cirúrgico, que é ali mais ou menos de 2 horas, 3 horas, esse paciente vai para o quarto e ele permanece internado ali por 24 horas. Obviamente que às vezes tem um paciente que tem um pouquinho mais de dificuldade nos primeiros dias, podendo chegar até 48 horas, mas esse é o tempo médio de internação. Então depois dali o paciente vai seguir com a fisioterapia, vai para casa, né, vai seguir a fisioterapia, mas ele vai continuar fazendo suas atividades de trabalho em casa, né? Então, computador, estudar, ir numa farmácia, né, dar uma voltinha no shopping é permitido. Só atividade física que a gente vai estar liberando aí após uns 30 dias. E tem mais perguntas. O Pedro, do Caratotia, quer saber se ele pode precisar passar por outros procedimentos depois da cirurgia, doutor Ricardo. Isso é uma resposta também bem interessante, porque assim, existem procedimentos, né, onde os pacientes procuram a cirurgia ortognática para fazer a correção da oclusão dentária, num sentido que a gente diz antero-posterior. Mas eles também procuram a parte estética, né? E é muito comum, às vezes, esse paciente, por algum motivo, a gente encaminhar, por exemplo, ao médico otorrino para fazer uma rinoplastia associada, ou então colocar próteses de ângulo mandibulares para dar maior volume na face, né? E uma reoperação seria só em caso de alguma intercorrência ou algum reajuste, né? Pode ocorrer, sim, a necessidade de fazer um pequeno reajuste, mas isso é muito mais raro de acontecer do que cirurgias cosméticas pós-operatórias. E olha, não para por aqui, porque rendeu bastante pergunta. Existem restrições alimentares antes da cirurgia? A Conceição perguntou. Bom, Conceição, pelo contrário, às vezes a consulta ali é um dia antes da cirurgia. Eu até peço que o paciente vá no restaurante que mais gosta, faça ali aquela refeição que é de maior preferência, porque nos próximos 30 dias a alimentação vai ser mais pastosa. Então vai dar um pouquinho de saudade de pizza, do hambúrguer, né? Mas no dia antes não tem necessidade. Mas lembrando que qualquer procedimento que vai para anestesia geral, o paciente tem que estar 8 horas em jejum de sólido e líquido. E a próxima pergunta vem lá da Cidade Olímpica. É a Maria, que quer saber se precisa realizar algum tipo de exame pré-operatório. Maria, como qualquer exame, como qualquer procedimento de cirúrgico, o paciente tem que fazer exame pré-operatório. É uma revisão de saúde, né? O paciente é encaminhado para o cardiologista para ver a função cardiológica, ele faz exames de sangue e faz uma consulta com o médico anestesista. Então ele faz os exames pré-operatórios e, estando apto ao ato, aí ele vai com segurança ao centro cirúrgico. Para finalizar, a Jeane do Araçagi perguntou se existem cicatrizes visíveis após a cirurgia.
Jeane, não existem cicatrizes visíveis, tá? A cirurgia ortognática ela é feita toda por dentro da boca. Em algumas situações, em algumas deformidades muito severas, a gente pode lançar mão, sim, de algumas incisões pequenas em face para passar alguns instrumentos, que são os trocáteres. Pode haver, às vezes, um pequeno pontinho de fio de cabelo aqui, mas 97% do procedimento ele é feito por dentro da boca e não deixa cicatrizes visíveis. Agora a gente vai para o nosso giro de notícias para você ficar por dentro do que está rolando na saúde no Brasil e no mundo. Pesquisadores brasileiros investigaram alterações moleculares no cérebro e no sangue de pessoas que cometeram suicídio. O estudo utilizou análises detalhadas para identificar marcadores de risco e possíveis alvos terapêuticos. Os resultados destacam o córtex pré-frontal como crucial, especialmente em jovens, apontando alterações em neurotransmissores e fatores de transcrição. Os pesquisadores enfatizam a importância de abordagens aprofundadas para identificar riscos e intervenções oportunas, visando reduzir o estigma em torno do suicídio. Muito obrigada, Karina, muito obrigada, doutor, por esclarecerem as nossas dúvidas aqui da audiência. E olha, a gente vai para o próximo bloco e daqui a pouquinho você vai conhecer um pouquinho dos depoimentos de pacientes que passaram pela cirurgia ortognática e tiveram suas vidas transformadas com o doutor Ricardo Coringa. Até já! Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde na Mídia. Você que está acompanhando a partir de agora, estamos falando sobre cirurgia ortognática com o Dr. Ricardo Coringa. Inclusive, a gente falou aqui de alguns depoimentos de pacientes que passaram por essa cirurgia e tiveram suas vidas transformadas. Vamos dar uma olhadinha no depoimento do piloto, que teve aí uma mudança radical no seu estilo de vida depois dessa cirurgia para a apneia obstrutiva do sono. Meu nome é João Alexandre, eu fiz a cirurgia ortognática. Eu estava tendo um problema de insônia, estava me causando assim, acordando várias vezes à noite, estava atrapalhando um pouco a questão da minha rotina no trabalho, em casa, e eu recebi a indicação, né, do Dr. Ricardo, e consultei com ele, e ele me orientou de todas as formas, né, mostrando como deveria fazer todos os procedimentos, como seria a cirurgia. A princípio a gente sempre fica um pouco com medo, né, do procedimento, mas ele me tranquilizou bastante com relação a todo o procedimento. Então optamos em fazer o exame e aí foi constatado, né, no exame do sono que eu realmente tinha apneia do sono, apneia obstrutiva, né? E com isso nós fizemos todo o procedimento e fizemos a cirurgia, fiz a cirurgia, ficou perfeito, está muito bom agora. Agora estou conseguindo, já com 5 meses depois da cirurgia, estou conseguindo dormir melhor. Assim, o estresse diminuiu bastante, porque por falta de sono. E hoje estou vivendo uma vida perfeita. Está muito bom, graças a Deus. E é o Dr. Ricardo, né? Vocês viram aí o que a cirurgia pode fazer pela vida do paciente, não só na parte estética, mas funcional, numa mudança até na saúde mental dessa pessoa. Bom, e para trazer outros depoimentos, Karina Vieira foi conversar com alguns pacientes muito especiais do Dr. Ricardo Coringa e a gente vai acompanhar a partir de agora na reportagem. E hoje o Saúde na Mídia está aqui com o Dr. Ricardo Coringa para mostrar um pouco desse universo, dessa jornada da cirurgia ortognática. Doutor, bem-vindo aqui para os bastidores, Obrigado. que você já fez uma entrevista maravilhosa no estúdio, só que a gente quer ver na prática. Como iniciar essa jornada? Perfeito, Karina. Você já sempre está aqui com a gente acompanhando o trabalho, né? Uma pessoa fenomenal que sempre deu incentivo. E que prazer estar te trazendo aqui na minha casa, aqui que a gente passa o dia a dia, né? Praticamente. É o consultório dele aqui. Eu moro praticamente mais aqui do que na minha própria casa, né? E aí vamos fazer um negócio bem bacana. Vamos fazer de conta que você é uma paciente que chegou agora, né? Então como é que é essa jornada do paciente que vai fazer cirurgia ortognática, né? Eu vou projetar aqui na televisão, você vai conseguir ver um exame que ele é muito básico, que é um exame que ele mostra exatamente
a partir desde as fotos do paciente, né, onde a gente vai fazer a análise dos key points faciais, né, saber se esse paciente ele tem um retrognatismo mandibular, se ele tem um sorriso gengival, uma exposição, né, muito exacerbada dos dentes. Então, todos esses parâmetros, eles são avaliados a partir de fotos, né, fotos bem classificadas, né, fotos basicamente em todos os ângulos. Também a questão do formato da arcada do paciente, né, os encaixes dos dentes. E não tão menos importante, principalmente, os traçados cefalométricos, que são nada mais é do que o raio-x do paciente feito desenhos que vão dar medidas. E se essas medidas estiverem fora, isso mostra que esse paciente, ele com certeza, ele é um paciente que pode, né, ser submetido ao procedimento de cirurgia ortognática. Então tudo isso é catalografado aqui em medidas, tudo que está de vermelho a gente sabe que está fora, né? Então é feito todo um estudo. Depois desse estudo feito, o paciente ele vai fazer um preparo, que a gente chama de preparo ortocirúrgico. Alguns pacientes precisam colocar aparelho ortodôntico, preparar os dentes em uma certa posição, para depois serem submetidos à cirurgia ortognática. Que maravilha, mas hoje eu estou sabendo que tem 3 casos aqui que a gente vai mostrar para vocês. Pois é, como eu já disse que é a minha casa, né? As pessoas vão chegando aqui, a porta é aberta, e aí eu vou convidar você para a gente ir ali na recepção. Não sei se vieram, tá? Para mim vai ser uma surpresa, mas talvez vão chegando aí aos poucos. E tem casos bem interessantes de pacientes que já fizeram cirurgia há alguns anos, tem pacientes recém-operados, para quebrar um pouco esse mito, porque tem pacientes que acham que a cirurgia ortognática tem um pós-operatório, né, muito agressivo. E na verdade, às vezes não é assim. Então nada melhor do que os próprios pacientes para conversarem um pouquinho com a gente, contarem suas experiências, né? Os prós, os contras. A gente diz assim, não tem cafezinho de graça. Por que não tem cafezinho de graça? Obviamente que um hambúrguer, ele vai ser proibido aí nos primeiros dias, né? Então a alimentação fica mais pastosa, né? Basicamente é isso, é o engessado da cirurgia ortognática, ele está na alimentação que é pastosa nos próximos 30 dias. Mas eles acabam gostando, perdem um pouquinho de quilo, às vezes até esquece que fez a cirurgia. Ficam bem interessados mesmo na magreza. Bom, vamos iniciar aqui essa jornada com a Daline, que vai contar um pouquinho da experiência dela em relação à ortognática. Tá o quê? Com 2 anos? Qual é o tempo de cirurgia? Isso, vai fazer 3 anos, em março. Vai fazer 3 anos. E o que te levou a fazer a cirurgia ortognática? Eu tinha muita dificuldade de respirar. E aí tinha um probleminha na mandíbula, que o Dr. Ricardo tratou inicialmente, até que eu descobri que eu estava com apneia. Aí eu voltei aqui com ele e a gente deu início a esse processo de cirurgia. E do processo até a cirurgia foi quanto tempo, né? O meu caso foi bem rápido, porque eu não precisei fazer aquele preparo de botar aparelho para reorganizar os dentes, então eu acho que foi uns 3 meses, 4, foi rápido. E a cirurgia em si, o que você pode falar para quem está em casa, que está com medo de fazer, que tem suas dúvidas? Como é que foi a tua experiência? Certo, eu super indico. A minha vida, é sério, a minha vida é outra, porque eu não sabia que eu não respirava. Eu fui descobrir que eu tinha um problema de respirar depois de um exame. Para mim, minha respiração era normal, mas eu não conseguia fazer um esporte. Eu não conseguia render em uma academia que fosse, eu não conseguia. Depois da cirurgia mudou tudo. É um processo demorado, você tem que preparar a sua cabeça para essa cirurgia. Preparando a cabeça, entendendo os processos e que tudo passa, aí dá para levar bem mais tranquilo. E tem alguma curiosidade aqui que a gente pode passar para o pessoal de casa? Tem. Ela já me contou aqui no bastidor e ela tem que contar para vocês. Tem sim. É normal das pessoas sonhar. A maioria das pessoas deita, dorme e costuma sonhar. Eu não tinha isso. Quando eu sonhava era um evento. Eu contava para todo mundo, meu Deus, eu sonhei hoje. E aí, depois que eu operei, que eu consegui dormir, porque eu achava que eu dormia, eu não dormia, eu comecei a sonhar. E eu disse, meu Deus, é uma vida normal, uma pessoa que sonha normal. Isso não acontecia comigo. E só consegui, de fato, depois da cirurgia.
Então, qualidade de vida. Qualidade de vida, saúde. Eu super e sonho, gente. Sério, super indico. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Lúcia, que está recém-operada, somente 3 meses. Bem-vinda à Saúde na Mídia, Lúcia. Karina, eu tinha assimetria facial e eu não dormia direito, não tirava foto, não gravava nada, não falava em público, porque mostrava muito problema e morria de medo da cirurgia. Então não procurava nenhuma maneira de consertar o que eu achava que era horrível. Aí o meu irmão fez, um ano antes de eu começar, né, e eu que cuidei dele. Então eu consegui olhar todo o pós, né, e o que ele precisou, a alimentação, que realmente não é fácil, mas foi mais fácil do que eu me preparei. Eu me preparei para o pior. E hoje eu durmo bem, não me engasgo mais, vivo uma rotina normal, apesar de ainda não estar 100%. E só com 3 meses de cirurgia. Só com já 3 aqui meses. Conversando com vocês. Isso mesmo. E hoje a minha rotina é totalmente normal, eu consigo sorrir. Eu mando fotos para o Dr. Ricardo do meu sorriso, que antes eu tirava 20 fotos para escolher uma. E agora ela tá no Saúde na Mídia, gente, aí pra você. Sorrindo. Parabéns, Lúcia. Obrigada aqui por sua Obrigada. participação. E agora eu tô aqui com a Arielle, que tem 3 meses também de operada, só que é um caso diferente, né? A cirurgia trouxe para ela qualidade de vida, não é só questão estética também. Eu era respirante vocal, né? Então eu não respirava bem. Mas na época eu procurei o Dr. Ricardo por conta das dores na ATM, nessa região, né? Que me incomodava muito. E ao chegar no consultório do Dr. Ricardo, ele identificou que eu tinha o queixinho para trás, né? E aí a gente fez vários exames, então primeiro eu fiz uma cirurgia na região da ATM, né? Para controlar as dores, e depois eu fiz a cirurgia ortognática. E qual foi o resultado disso na tua vida? Que eu já vejo que quando eu falei resultado, ela já sorriu. Não, assim, foi uma mudança muito significativa realmente, assim. Respirar, né, pelo nariz foi vida para mim, porque era todo o tempo com aquela boca aberta, respirando, era cansada todo o tempo, então, sem dúvidas, respirar foi o ponto principal da cirurgia ortognática para mim. Arielle, para quem está em casa, que de repente está passando por esse tipo de problema que você já superou, que está pensando em fazer a cirurgia, ou que acorda e dorme sem respirar direito, sentindo dor, o que você diria? Eu diria que não tenham medo, né? Eu acho que buscando um bom profissional, né, como eu busquei, a equipe do Dr. Ricardo é maravilhosa, né? Sempre me transmitiram muita tranquilidade, né? E aquele medo, né, tremendo do pós foi besta, assim, foi brincadeira perto de tudo que eles passam pra gente realmente, né? Da confiança que ele transmite pra gente. Então, não tenham medo. Vivam intensamente a cirurgia ortognática, porque com certeza o resultado é maravilhoso. E viver sem dor, com saúde, qualidade de vida é ótimo, né? É maravilhoso. Obrigada, Arielle. Obrigada. É com você, Amanda Couto. E agora a gente chegou àquele momento de fazer o bem. O espaço no Saúde na Mídia que a gente abre para você mandar o seu projeto como voluntário, você que faz uma ação social pela cidade e quer que ela seja divulgada por aqui. É só entrar em contato com a gente. Hoje é dia da gente conhecer o projeto Curiar. O Projeto Curiar é uma iniciativa que visa fomentar a troca de saberes críticos, repertórios contemporâneos e processos criativos dentro da cultura mais arte, através da reapropriação da mídia pela comunidade escolar. As ações do projeto incluem a realização de diagnósticos prévios, adaptando formatos e linguagens para cada comunidade escolar, faixa etária, potencial criativo, planos político-pedagógicos e temas transversais. Em 2018, o projeto foi implementado em parceria com o IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, nos polos Centro e Itaquipacanga,
Dentre as atividades propostas, destacam-se os laboratórios de jogos musicais, quadrinhos, cinema dos encontros, laboratório de afetos, teatralidade e imagens, pintura, rádio, podcast e narrativas sonoras, além de narrativas fotográficas. Esses laboratórios proporcionam um ambiente propício para a exploração criativa e o desenvolvimento de habilidades diversas, contribuindo para a formação cultural e artística dos participantes. E para saber mais sobre esse projeto, é só acessar o Instagram, @iestprojetos. E o Saúde na Mídia está ficando por aqui, mas a gente está também no YouTube e nas redes sociais, não é isso, Amanda Couto? É claro, você continua conectado conosco, é só se inscrever no nosso canal Saúde na Mídia Oficial. Continue com a gente, acompanhando nossas matérias, sugerindo pauta para as próximas semanas. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, um ótimo fim de semana para você e até a próxima!